desafiador o começo. Agenda vazia, equipe, custo fixo ali, te matando, e você está ali o tempo todo pensando na estratégia para encher uma agenda rápido. Que você fale desse projeto e do que você já fez com ele. Conta mais. Sim, o FAD ele traz a mágica, que é muito o foco da Dental Beauty Kids. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui um lugar para você olhar para o seu crescimento pessoal e dos negócios. Um lugar onde eu busco extrair a mentalidade de quem está aqui comigo. Pessoas que fazem acontecer, que realizam, que se desafiam, que estão à frente de projetos inovadores. Essa é a essência, poder extrair das pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver e conheço um pouquinho daquilo que eu acredito, pratico e ensino também. Então, seja bem-vindo a mais um episódio. E a minha convidada de hoje, muito especial, eu tenho o privilégio de conviver com ela nos últimos 2, 3 anos. Ela que também é sócia no Clex Club. E eu vou pedir para que ela se apresente. Desafiei ela antes de iniciar. Você vai se apresentar, você vai contar tudo que tem por trás dessa mulher que faz acontecer, que realiza, que tem um projeto encantador e que no backstage eu já estava desafiando ela. Cadê o podcast? Cadê o novo movimento com esse projeto? Ela vai contar tudo para vocês. Se apresenta para nós, Bruna. Vamos lá. Bom, eu sou Bruna Veríssimo, né? Sou mãe e esposa dos meus Josés, né? Os dois são Josés. Sou empresária, né? Apaixonada pelo meu trabalho, pela minha família, pela vida, pelas pessoas, né? No meu trabalho tem muito a ver com pessoas, então minha maior paixão hoje é, sem dúvida nenhuma, minha família, meu trabalho e Deus, que está acima de tudo, de tudo. Eu acho que meu propósito hoje está muito claro para mim. Então, basicamente... Vamos lá, meu propósito está muito claro para mim. Eu só não sei se tem que aproximar um pouquinho mais aqui. O meu propósito está muito claro para mim. Conta para nós o teu propósito. Então, a vida de empresária, né, a gente vem desde o começo traçando um caminho, né? E eu acho que muitas vezes a gente não começa exatamente com o propósito na cabeça de tudo que a gente quer fazer, mas isso vai cada vez mais florescendo, né? Então, eu sempre tive muito no meu coração que eu queria fazer algo que ajudasse as pessoas, realmente. Né? Então, eu tive uma carreira bancária antes de ter as empresas de odontologia. E isso me faltava muito. Eu falava, poxa, dinheiro, dinheiro. E eu não conseguia ver ali fluir algo que realmente eu modificasse a vida de alguém, né? Que eu contribuísse, né? Vamos falar assim. E a odontologia trouxe isso para mim, né? Essa contribuição, eu me apaixonei pela odontologia, porque eu acho que, de fato, cuidar da saúde das pessoas contribui muito na vida de muita gente, impacta a vida de muita gente. E aí o meu propósito foi ficando cada vez mais claro em relação a ajudar as pessoas através de sorrisos. Né? Então, assim, impactar a vida das pessoas através de um sorriso. Né? O sorriso muda a vida de muita gente. Então, assim, tem muita gente que tem traumas com o sorriso, sofreu muito bullying, sofreu agressão, tinha vergonha do seu sorriso. A gente recebe pacientes que têm prótese que nunca contaram aos seus familiares que têm a prótese. Então, você vê que realmente você tem como impactar e muito mais a fundo, que não é só uma dor de dente. Né? Na verdade, a dor está lá dentro do coração da pessoa, impactando ela de outra maneira. E é ali que a gente quer chegar. Então, assim, é ali que o meu propósito está, em chegar na dor realmente que impacta a vida daquela pessoa. E aí mostrar para ela que o sorriso não é só a estética, né? Mas ele pode ser, muitas vezes, uma fonte motivadora, né? Algo que realmente a pessoa, através dessa motivação, ela modifica a maneira como ela se vê, a identidade dela vai mudando. Eu vou retornando lá atrás, né? Tem pessoas que falam, poxa, realmente eu resgatei emoções que eu tinha lá atrás, autoestima, né? Relacionamentos com os meus familiares. É uma cura, né? Uma cura, exatamente. A gente até fala sobre isso na empresa, a mentalidade de cura nos tratamentos. E eu acho que é uma cura realmente e um grande resgate da identidade, uma parte da identidade que muitas vezes o sorriso tomou. Né? Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito, que diz que um dia sem sorriso é um dia perdido. E, de fato, eu acho que é mesmo. Acho que o dia que a gente não sorri nada, a gente tem que parar e pensar, né, que foi perdido um dia de felicidade, um dia de alegria, um dia de amor, né? Algo aconteceu para você não ter conseguido dar um sorriso
durante o dia. Sensacional. E com o teu propósito, você começou a liderar alguns movimentos. O primeiro foi a tua consultoria, é isso? Sim. Conta mais para nós sobre a tua consultoria, sobre o teu método, sobre a forma como você construiu todo esse movimento que tem como consequência as clínicas, a expansão. Para você que é da área da saúde, nós temos muitos profissionais que acompanham o podcast Saia do Rascunho aqui e que são dessa área. É a hora de você pegar o papel, a caneta e fazer o seu checklist ali de coisas que você pode implementar para transformar a gestão do seu negócio, o padrão de atendimento, a experiência, porque eu tenho certeza que é isso que ela vai botar na mesa aqui. Eu conheço um pouquinho dessa história, sei o que tem nos bastidores e a dedicação para a experiência como um todo do paciente nesse projeto que a Bruna lidera, é sócia e faz todo um movimento. Então, e faz mais, né? Se você tiver bons insights, faça a gente ficar sabendo que você estava conosco aqui no podcast. E lembra de curtir, de compartilhar, de colocar aí o sininho para ativar sempre que a gente está ao vivo aí, para você ficar sabendo e acompanhar esse processo que a gente constrói aqui com o podcast Saia do Rascunho, para contribuir com o crescimento pessoal e dos negócios. Bruna, conta para nós, então, um pouquinho por trás da consultoria, do método e tudo que você colocou, assim, já em prática e coloca que está levando à expansão, que tem a ver, então, aí com a tua entrega e com o teu dia a dia. Falando rapidamente sobre a trajetória, né, do porquê as clínicas foram montadas, a gente veio realmente... Eu vim da indústria, o nosso grupo tem a indústria hoje, uma das maiores indústrias, né, a única, até pouco tempo, que fornecia o anestésico no tubete de vidro no Brasil, né, que chama Nova DFL. E eu trabalhei um tempo na indústria do grupo, e uma média, sei lá, talvez uns 6 anos, e já vinha muito forte eu querer ter realmente uma empresa, né? E na minha ideia, na época, era ter uma consultoria para as indústrias. Então, nasceu a Global Odonto, minha maior paixão, e minha primeira empresa, e, de fato, a gente ali conseguiu caminhar com empresas clínicas, principalmente, na parte toda de atendimento, né? Então, assim, na verdade, eu montei para as indústrias, a gente chegou a também entrar nas indústrias fazendo consultoria, mas veio muito forte as clínicas na procura pela consultoria. E aí as clínicas, na época, a gente dava em atendimento, que era já onde eu na indústria atuei muito tempo, né, montando times de atendimento em vários estados para crescer venda. E aí a gente nasceu com a consultoria para a indústria, mas acabou absorvendo muito esse rol de clínicas. Só que as clínicas elas tinham várias demandas. Então, elas perguntavam, mas você também faz marketing, mas você também não sabe a contabilidade, mas você também não sabe como é que treina o time de vendas. E aí existiam muitos gaps. Então, chegou uma hora que eu falei, eu acho que a gente precisa realmente viver a vida do empresário da clínica para a gente poder ajudar no futuro algum empresário de clínica ou de empresas do ramo da saúde. Porque eu não quero gap. Eu considero que um método bem elaborado, ele vem realmente com várias frentes ali, que misturam vendas, que misturam tráfego, que misturam inteligência estratégica, financeira. Você não pode ter uma linha só. E aí, ali, eu me senti nessa posição de não ter várias linhas, né? E aí, a gente já tinha, enfim, um espaço do grupo e constituímos as clínicas. E hoje eu vejo exatamente aquilo que na consultoria me faltava, essa experiência em conseguir caminhar e se desafiar a ter uma empresa dentro do ramo de clínicas, realmente. Então, Bruna, você não quer mais abrir consultoria? Claro que se a ideia é contribuir, né, não só com o paciente, lá no futuro a gente com certeza vai voltar a contribuir com empresários também dessa área. Mas tudo que a gente está vivenciando hoje, para mim, é metodologia suficiente para a gente constituir novamente um trabalho muito melhor para empresários desse ramo, ou do ramo de saúde, né, que tem muita coisa que dá para construir. O ecossistema de educação empresarial a partir das vivências dessa clínica. A partir das vivências, porque agora ali a gente fez desde o comecinho, então a gente sabe todo o processo de abertura, quando você abre com a agenda assim, vazia, que não tem um paciente, né, quando você não tem uma marca forte, porque nós abrimos já assim, com marcas próprias, né? E, na verdade, a gente abriu com uma que não tinha marca própria e as outras tinham, e depois constituiu só a marca própria e ficou. Então, assim, a gente tem
realmente hoje a experiência de ter aberto do zero, né? Com investimento, mas aberto do zero. Então, de fato, isso é que o empresário que entra hoje com uma clínica, ele precisa desse conhecimento, porque é muito desafiador o começo, né? A gente fala que o empresário sempre tem desafio, né? Isso é a vida do empresário. Mas o começo, agenda vazia, equipe, custo fixo ali, te matando, e você está ali o tempo todo pensando na estratégia para encher uma agenda rápido. Então, hoje, de fato, a gente trabalha como uma empresa, né? Eu falo que tem clínicas, toda clínica deveria se ver como uma empresa, mas hoje a gente, de fato, montou uma estrutura que é uma empresa. Então, eu tenho o financeiro, eu tenho o setor de atendimento, né? Eu tenho os auxiliares, eu tenho os dentistas, a gente tem setor de compras, então a gente se movimenta como uma empresa, né? O que na nossa área, às vezes, nem sempre é tão comum. Para a gente dar uma visão do tamanho da clínica, quantos profissionais você tem na equipe? Hoje, na equipe de especialistas, a gente tem uma média de 12 profissionais, né, nas especialidades. E dentre a equipe ali, a gente tem uma média de 15 colaboradores mesmo. Então, assim, que aí estão dentre essas áreas todas administrativas. E sempre tem um especialista ou outro que vem dentro de uma necessidade específica. Que Qual aí é o nome da clínica? Dental Beauty. Dental Beauty e Dental Beauty Kids. Uau! Que é a nossa paixão, Dental Beauty Kids, que é para os pequeninos. Aham, muito bem. E nesse processo, né, nessa construção que você fez com a clínica, quais foram os principais aprendizados que você, como empresária, teve nesse percurso? Até agora, né? Porque a gente aprende todo dia. É. Há muitos, né? A gente aprende assim a liderar muito, porque você precisa de liderança. Então, cada vez mais a gente vai estudando e aplicando técnicas para ir melhorando a liderança. Então, assim, por exemplo, no começo eu imaginava muito que é sempre meta versus treinamento técnico. E depois você vai entendendo que outras linhas, como inteligência emocional, acabam tendo que entrar no eixo para que você possa ter uma performance da sua equipe mesmo, né? Então, você começar a trabalhar com a equipe as emoções, começar a trabalhar com eles os desafios que eles têm realmente, se importar com a pessoa que está ali do outro lado, porque eu falo que se a pessoa não tem, digamos assim, se ela não vive, né, às vezes, um ambiente de muito cuidado, como que ela vai cuidar de alguém, né? Como que ela vai cuidar do paciente? Então, hoje, cuidar do colaborador também, enxergar isso, para a gente é um fator principal. E esse foi um giro muito grande que a gente começou a dar e que eu imagino que é o nosso caminho. Porque até um dado momento, para a gente, era número. Era número. Quando começa, né, uma preocupação muito grande é com a alavancagem. E aí depois você passa a ver que essa alavancagem acontece, mas que ela não se sustenta se você não tiver um time onde você trata como um ser humano, realmente. É sobre isso. Eu sempre falo que a mentalidade, ela tem valor no negócio. Ela sustenta, ela equilibra, ela dá esse approach para o próximo nível, né? Com certeza. Você fala liderança saindo da meta e do técnico para a inteligência emocional. O que é liderar para você? Para mim é você conseguir influenciar as pessoas, assim, de uma forma que você consiga caminhar com elas no mesmo propósito seu, né? Rumo ao mesmo propósito seu. Então, assim, hoje, para mim, é o principal, assim, eu ver que a pessoa ela está indo junto comigo, mas não porque ela ou está ganhando muito e é isso que faz ela se movimentar, ou é porque ela gosta muito de mim. Mas é porque ela me vê como exemplo. Ela realmente olha e fala, pô, que projeto, que empresa, né? Que líder. E, assim, para mim, cada vez mais, eu tenho que ser exemplo para eles. Exemplo de mulher, de mãe, de empresária. O que eu falo para eles, eu tenho que estar cumprindo também, para que eles, cada vez mais, estejam junto com a gente no que a gente está fazendo. E se você faz com honestidade, com integridade, com amor, com dedicação, né? Eu vejo que a equipe ela caminha junto, porque é a gente que escolhe, né? Então, assim, a gente escolhe eles, mas a gente vê que, ao longo do processo, quem fica com a gente mesmo é, de fato, aquela pessoa que está dentro da cultura da empresa. Mas, se ele não te vê realmente como um exemplo, eu acho que é difícil você criar a cultura, né? Se ele não vê que é de cima
para baixo. E como você faz para equilibrar os teus papéis quando vem para o jogo a líder do negócio, a líder da família, a líder da vida pessoal, a líder... Porque eu sempre adoro essa pergunta quando sento uma mulher na minha frente, porque é o desafio, não só das mulheres, dos homens também. Ou você não tem esse desafio? Com certeza tem. Acho que toda mãe, né? Toda esposa, né? A gente tem muitos papéis hoje e equilibrar os pratos, em vários momentos a gente acha que se perde, mas assim, eu vejo que hoje na criação do meu filho, né, principalmente os filhos são a principal preocupação da gente quando a gente tem um negócio, porque eu acho assim, na minha cabeça, que um negócio também é um filho. Você tem que cuidar daquilo também diariamente, plantar ali diariamente para que a coisa flua realmente. Né? E o nosso filho é a mesma coisa, né? O que a gente vai plantar, que a gente vai, qual ambiente a gente vai colher para ele realmente. Então, os dois caminham para mim numa linha muito parecida, assim. Mas lá atrás eu acho que eu me culpava muito. Então, assim, eu realmente vivi isso, essa culpa da mãe, né? Culpa por viajar, culpa por trabalhar demais, culpa por não estar presente em mente, corpo e alma. E eu fui vencendo isso porque a gente vai se organizando para estar mais junto. Então, assim, hoje a minha prioridade é que eu tenho meia hora, mas eu tenho meia hora olhando para o meu filho, eu tenho meia hora abraçando o meu filho, eu tenho meia hora, sei lá, assistindo um filme, eu tenho meia hora, eu levo ele no colégio e eu tenho aquela meia hora, mas eu tenho um tempo com ele realmente todo dia de qualidade que faça com que ele veja que eu amo ele muito. Então, assim, que o meu trabalho, né, é um trabalho com um propósito muito lindo, né, que ele pode seguir ou seguir outro caminho, mas que ele veja que trabalhar vale muito a pena também, que tem muito a ver com você contribuir com a vida de muita gente, né, e não é pesado, não é algo que tira a mãe de casa, né, pelo contrário, é algo que faz com que a mãe esteja ali presente como um exemplo também que pode contribuir para diversas pessoas. Então, é difícil. Assim, vários momentos a gente se culpa pelo filho, pela falta com o marido, de não estar presente o suficiente. Mas eu acho que cada vez mais que a gente vai trabalhando na mente da gente, ter tempo com a nossa família e tempo de qualidade, declarar para a nossa família o quanto eles são amados pela gente, né? Você vai se culpando menos. Perfeito. Perfeito. Vou voltar para a minha pergunta, os principais aprendizados, mas que eu acho que isso é extremamente importante falar, colocar na mesa, porque sim, a gente se desafia, a gente se cobra, mas a gente precisa externalizar, a gente precisa declarar, a gente precisa compartilhar o quanto o propósito ele se realiza estando presente em ambos os lugares, né? A gente se torna uma mãe melhor quando a gente está fazendo também aquilo que a gente gosta e vice-versa. Né, com a carreira, com os negócios. Enfim, você falou da liderança como aprendizado, nós fomos para a liderança pessoal, familiar, né, dos negócios. Qual mais algum aprendizado importante dessa jornada que te fortaleceu para o crescimento dos negócios? De empresa? Acho que tudo, né? Assim, organização de processos, né? Como que você se organiza quando você fatura um X, quando você fatura um Y, muda a sua organização, né? Muda a sua constituição de qualidade também, né? Quem são as pessoas que você escolhe, o time que você escolhe no começo, às vezes, com certeza, lá na frente, você escolhe melhor e começa a filtrar. Então, é sobre você conhecer pessoas, né? Mas também passar a escolher melhor as pessoas que estão no negócio, né? Passar a escolher melhor quais são os caminhos que você paga o preço ou não para estar, né? Então, assim, hoje, para mim, é muito claro o preço que eu pago ou não. Então, um paciente, para mim, ele tem valor mesmo. Então, eu não estou ali para colocar procedimentos que não existem ou fazer coisas que não existem, né? Ele, de fato, está ali com um propósito muito claro de contribuir o máximo que eu puder para que ele saia dali saudável, mas muito bem com aquilo que ele veio buscar. Então, assim, são coisas que você vai vendo você evoluir absurdamente. Assim, eu acho, na gestão de pessoas, mas na escolha das pessoas, na escolha das estratégias que você vai fazer, né? São caminhos que o empresário tem que aprender cada vez mais. Uhum. E para aprender a isso, qual é o teu modelo de aprendizado, de desenvolvimento, que
que você trabalha a tua evolução contínua, a tua visão como empresária? Hoje eu venho, assim, muito... Acho que estudar é um ponto super importante, né? Então, eu venho numa batida de alguns anos já, me dedicando, né? Com um grupo de empresários como você, que fazem a gente evoluir absurdamente, porque eu acho que a régua tem que ser alta para você ir evoluindo. Você tem que começar a estar em ambientes onde você tem pessoas que já evoluíram bastante ou que estão no processo de evolução contínua. Você começar a estudar realmente, mas também aplicar de uma maneira mais rápida as coisas, né? Isso foi algo que eu tive muita dificuldade de começar a aplicar, né? Era muita teoria, planejamento e não aplicava. E aí ficava ali meio que uma coisa de perfeição, né? Não, deixa eu chegar no perfeitinho, porque ainda não está bom, ainda não está bom. E aí várias pessoas vinham e falavam, Bruno, é melhor feito que o perfeito. E eu não concordava com aquilo. E eu ainda não concordo totalmente. Mas acho que, de fato, hoje existe um limite para esse... Concordo. Esse o tempo todo esperar demais ou então também soltar muito, vai de qualquer jeito. Esse equilíbrio foi algo que me trouxe também muito trabalho interno de estudo versus como me organizar para poder aplicar determinada coisa. Então, assim, que eu vejo até nos meus colegas mesmo da nossa área, né? Principalmente os que são dentistas e atuam ainda. Eles têm essa dificuldade clara e evidente. E deve ser mais difícil ainda, né? Mas, assim, para mim, o processo de aprendizado é contínuo. Não adianta você esperar que você realmente vai fazer um curso e daqui a um ano você vai fazer outro. Eu acho que o empresário hoje ele tem que se desafiar em cursos, em ambientes onde a gente vai evoluindo e se desafiar nesse planejamento. Começar a ver aquilo que está dando certo realmente, como que você não ficar procrastinando, né? Colocar uma determinada coisa ou fazer uma determinada ação. Então, a gente viu um negócio, realmente anota no dia seguinte, está falando com a equipe, vamos fazer isso aqui. E assim a coisa flui. Nossa. É outra história daí, né? É outra história. Você fala da fada. Fala da fada. Você gosta, né, Fê, da fada? Eu amo a fada. Eu quero que você fale um pouco da fada. Eu quero que você fale desse projeto e do que você já fez com ele. Conta mais. A fada é minha paixão, né? É um projeto que vem assim do coração imensamente. Né? A Dental Bureau Kids não veio junto com o início da clínica. Foi algo já que as mães pediam, né, no começo. Poxa, mas você não tem nada no infantil. E aí eu falava, poxa, quando eu tiver aqui um dentista que trate do meu filho, que eu tenha essa confiança e eu consiga selecionar, eu vou dar entrada na Dental Bureau Kids. E aconteceu, né? De fato, eu vejo que hoje a gente pode contribuir muito, muito, se a gente começar desde lá o infantil. Mas isso precisa de uma conscientização muito grande dos pais, né? Então, é um trabalho, para mim, que vai ser longo e gigante para que a gente possa realmente trazer a consciência do quanto importante a criança estar cada vez mais cedo, do quanto é importante a criança frequentar o consultório nos tempos corretos, para se ambientar com o odontopediatra, para se ambientar com a brincadeira, para ver o lúdico, o quanto é importante você dar um brinquedo para o seu filho. Eu faço a pergunta e quase sempre a mãe me responde a mesma coisa. Eu falo assim, poxa, você já deu um brinquedo médico para o seu filho, né? Aí a mãe fala, poxa, já, ele brincava, adorava. E de dentista, você já deu? E muitas me relatam que não. Então, a criança ela não tem ainda a trajetória você vê pela tratativa dos colégios, a gente faz trabalho em colégio, a gente vê que a tratativa do colégio é só para escovar o dente, não existe um trabalho de educação. E eu não estou falando de todas as escolas, tá? Porque muitas, sim, já estão se propondo. Mas o que eu estou falando é uma coisa frequente, onde aquilo está inserido lá dentro, realmente, e do quanto é importante, que não é só saúde. Tem muita criança que sofre o problema de autoestima desde o início lá, de quando começou a ter o dente torto e alguém fazia uma brincadeira, né? De quando tinha alguma coisa que incomodava e ninguém resolvia. Então, existem muitas tratativas no infantil que elas vão se prolongar e vão estartar lá na adolescência, mas que, na verdade, a gente podia ter evitado desde o infantil, desde a criança, lá no primeiro momento, né? Tem várias
orientações. A gente fala que a mãe deveria vir já na gestação, para que ela tivesse as orientações para a amamentação, que ela tivesse todas as orientações de limpeza do bebê, da boquinha do bebê, e assim vindo. E a criança que vem, a gente vê isso no consultório com frequência, a criança realmente vai ali hoje a gente faz a cada 4 meses a vinda no começo, por quê? Para a ambientação. Porque a criança que se sente segura com o dentista, a criança se sente segura no ambiente, a partir do momento que ela vem numa emergência, é outro universo. A gente vê que a criança que vem pela primeira vez numa emergência, ela tem um comportamento. A criança que vem na emergência, que já está no plano kids da gente, ela vem em outro comportamento. Se ela já está, pelo menos há 6 meses, ela vem com outro comportamento. Porque ela já se ambientou, então ela tem segurança no profissional. Quando ela tem um problema, ela vai ali. Então, a criança, para mim, é um trabalho muito intenso, porque a gente ainda vê muitos pais relatarem: eu levei a primeira vez com 5, 6 anos, com 8 anos, com idades já muito mais avançadas do que a gente poderia fazer, né? E eu acho que assim, o fado ele traz a mágica, que é muito o foco da Dental Beauty Kids. Então, você entra na Dental Beauty Kids, tem, né, todo um conceito lúdico, a fada para tudo quanto é lado, né? Tem aquela mágica que a criança precisa. Então, criança para escovar o dente sem sair correndo, sem gritar, sem brincar com o pai, para escovar, é criança que tem acesso à odontologia desde cedo. Então, ela tem brinquedo, ela tem livro, né? Ela vai ao dentista nas consultas regulares. Educação, né? Educação. E aí você vê que cresce de outra forma. Às vezes a gente brinca que os pais chegam tremendo e a criança chega tranquila e está correndo no consultório de boa. Então, essa geração é uma geração que, assim, a gente pode constituir muito mais saudável, muito mais feliz, com autoestima, com cuidado, muito menos doente, porque existem diversas doenças que nascem pela boca. Então, a gente pode transformar muito mais, né? Por que eu deixaria a criança hoje de lado, digamos assim, né? Então, a Dental Beauty Kids é um grande propósito. Eu acho que a gente pode mudar a vida de muita criança, a forma como ela vai crescer, com a identidade, com o sorriso, com a saúde dela. Então, faz parte da identidade da clínica a fada e tudo que envolve essa magia para encantar, engajar e fazer a magia acontecer dentro da clínica, então. Fazer a magia acontecer. A criança entra e tem criança que nem quer sair, né? Eles querem ficar brincando lá e a gente fala que é esse o que a gente busca mais, é isso. É a criança que se sente muito bem ali dentro, né? Que ela vai para a primeira consulta e muitas vezes o pai relata para a gente: poxa, eu vim tão nervoso e ele foi tão bem, né? Na verdade, é um contexto. Aquilo vem tudo por trás dos bastidores, aquilo é pensado com muito carinho, com muito amor, de como que a gente vai fazer a tratativa com a criança, qual é o comportamento, né? O odontopediatra é muito especializado, né? Muito acolhedor, muito focado na criança, realmente, para que a criança possa ter um caminho ali com a gente, né? Hoje, as programações que a gente faz frequentes, né? Tem brinde, aí tem evento que leva a criança, justamente para que a criança vá se ambientando cada vez mais nisso. Né? Então, ela vai para evento da fada, ela faz uma oficina de massinha, ela faz uma oficina de pintura. Né? Nos colégios, a gente já fez diversas vezes nos colégios esses tipos de oficina, as crianças ficam encantadas. Então, teve mãe falar que a criança já tinha dentista, mas obrigou ela a levar lá na clínica, porque queria conhecer. Vocês levam... essa é uma dica, hein? Vocês levam a experiência para fora da clínica. Sim. E essa vivência fora atrai o cliente para a clínica. Sim, também. É uma estratégia de vocês. É um canal de aquisição. Exatamente. A gente já fez assim, semanas em colégios, que é a melhor opção que tem quando você consegue fazer um pouquinho. Cada dia faz uma semana. Isso fixa na criança muito bem. Assim, são brincadeiras diárias e é incrível como é que isso mexe com a mente da criança, mexe com o lúdico. Ela vai para a clínica, diversos já chegam lá se divertindo e correndo, porque já vem com essa imagem, digamos assim, da fada e os brinquedos e tudo do colégio, né? Mas, assim, independente disso, às vezes alguns eventos, festa junina, a gente escolhe estar em algum evento e hoje eu tenho um espaço, né, que a gente criou, que é o Espaço Shopping, que é uma marcenaria específica para os eventos e a gente vai cada vez mais trabalhar isso, porque o evento externo ele já é o primeiro contato da criança mágico, né? A criança... Nossa, ela já está no mundo da fada, então agora ela quer conhecer aonde que
mora a fada. É muito por aí, né? Então a fada tem uma casa. Assim, é a nossa parte lúdica, né? Dizer, olha, agora você vai conhecer a casa da fada, né? A nossa casa, lá onde você vai cuidar do seu dentinho, onde você vai cuidar do dentinho dos seus amigos. Então, tem os bonecos, as referências que eles têm para poder cuidar dos dentinhos. Que incrível. Então, é um universo, assim, que você tem que ter muita paixão pelo que você faz, mas que é muito gostoso, porque você fala, pô, criança, ela é o chip zerado, né? Então, assim, você vai introduzindo ali e ela vai absorvendo da maneira como a mágica acontece. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Como que é a mágica para a criança, que cada dia mais, como que a gente vai encantar? Porque o adulto, o encantamento é diferente, né? Uhum. Mas na criança, o encantamento é real. Ela vive num filme, ela vive no universo dela de historinha. Em resumo, vocês criam um filme para a criança viver dentro da clínica. É isso? E para o adulto? Como a fada age com o adulto? O adulto é aquele trabalho mais acolhedor, mais vem aqui, né? Então, assim, é muito medo envolvido, muitos traumas, né? De tecnologias ou de profissionais que não tinham o acolhimento ainda, né? Porque muitos se transformaram na trajetória, eu acredito, eu já vi isso. Mas, assim, de fato, a odontologia evoluiu demais. E muita gente, por não ir há 8 anos, não ir há 10 anos, não acompanhou a evolução. Então, ainda acha que vai sentar e vai sentir muita dor num procedimento cirúrgico, né? Ainda acha que que vai, sei lá, arrancar um dente da criança deles chegando lá. Então, existem muitos conceitos lá de trás, né? Mas, assim, encantamento com o adulto é um processo que a gente tem que trabalhar dia a dia, mais e mais, para que, no primeiro momento, a nossa preocupação é sempre que ele se sinta confortável, que ele esqueça as memórias dele lá de trás e a gente consiga trazer novas memórias, né? Então, por exemplo, a clínica, quando você entra na clínica, você não se vê no ambiente clínico. Isso é proposital. Então, ela é toda em madeira, para dar conforto, né, com referências brasileiras. Então, assim, é uma música específica, é um aroma específico, para que a pessoa que está ali no primeiro momento... Isso é assim... A gente tem um relato de muitos pacientes que falam sobre isso. Nossa, que não parece uma clínica. Outro dia, até o paciente brincou comigo falando que ele estava em Dubai. Então, assim, é isso que a gente busca mesmo. A pessoa chegou, ela já está imaginando que ela vai chegar lá no consultório, não sei o que. Aí ela chega num ambiente todo... clean ali, saudável, gostoso, tal. Aí o dentista que vai atender, é um cara acolhedor, é um cara experiente, mas tem esse cuidado, né? Eu falo para ele, se a pessoa que você tiver na frente, você não estiver genuinamente preocupado com o bem-estar daquela pessoa, você está falhando no seu trabalho. Então, esteja genuinamente, escuta, né? As pessoas não escutam mais tanto. Escuta, preste atenção no que a pessoa vai te falar, dedica o tempo, dedica o olho no olho e tudo vai dar certo. Uhum. Aquele paciente ele vai ser de longo período com você, mas tem que ter toda essa dinâmica para você se conectar realmente com a pessoa. Uhum. E aí você vai trabalhando, né? Tem adultos que às vezes não conseguem fazer tudo na primeira etapa. Então, traumatizados que eles vêm. Uhum. Mas a nossa intenção é que, com cada conexão que a gente vai fazendo, vai entendendo mais o perfil daquela pessoa, vai trabalhando com tecnologia, né? Que isso é primordial, se você não ter um profissional que se atualize, não ter uma tecnologia avançada, porque isso faz muita diferença. Perfeito. E para você, o que é imprescindível numa venda de valor? Numa venda de valor agregado, né? A turma que me acompanha se posiciona muito no mercado de alto valor. Qual é a tua percepção? O que é imprescindível para você se posicionar com autoridade e num mercado diferenciado na odontologia? Você fala de high ticket? Isso, de high ticket. A gente, assim, a gente trabalha um universo de públicos um pouco distribuídos, digamos assim, né? A odontologia ela tem a parte de implante, o implante é um público variado, de verdade, assim. Então, a gente não tem os nossos produtos todos na linha, digamos assim, do high ticket, né? A gente vai ter aí do médio ticket, se tiver esse nome, para o high ticket. Mas, assim, hoje o que eu vejo é que a pessoa, se ela que ajuda nos dois pontos, né? Tanto faz. Eu acho que do pequeno ticket ao médio, ela tem que ver valor no que ela está comprando. Eu acho que as pessoas, de fato, hoje,
elas cada vez mais elas buscam um valor que não é financeiro. É claro que o financeiro, se a pessoa não puder pagar, para ela é uma limitação. Mas, no primeiro momento, a gente vê, às vezes, no começo da clínica, né, você está evoluindo, aí você vai ver, o cliente fecha com uma outra clínica que você olha e fala, poxa, podia ter fechado comigo, olha a diferença na parcela. Isso tudo é um desafio com a equipe, né? Pensar por que o cliente teve dúvida e não fechou com a gente. Né? É falta de algum valor que a gente não conseguiu passar para ele. Então, tem confiança na nossa área. É principal. Se ele não sentir confiança no profissional, nem adianta o restante, não corre ali. Ele pode ver a clínica linda, entrar e falar, nossa, que lindo, a música é maravilhosa. Transferência, né, da confiança. Então, a experiência do profissional mais declarada, né, que a gente fala com eles, declarada. Declara realmente a tua experiência. Se, por exemplo, eu tenho 3 profissionais lá que dão aula em faculdade, em pós-graduação, têm doutorado. Declara isso é confiança. Né? Olha só como você se especializou, como você se dedicou. E declara isso, não acha que a pessoa já vai saber. Então, confiança na nossa linha assim, é principal. Né? Conexão. Então, se ele não presta atenção no que o paciente fala, realmente não ouve, não tenta adequar algo que vai fazer diferença na vida, porque eu falo, não fica mostrando procedimento. Muitas vezes o procedimento mesmo não é a preocupação da pessoa. Ela quer se ver, ela quer ver o que aquilo vai mudar na vida dela. Como que ela vai estar depois do procedimento. Então, mostra casos, né? Mostra depoimentos, mostra prova social, para que a pessoa se veja em alguma situação. Se eu tiver uma situação similar, então, é perfeito. Olha, eu tenho uma situação, foi a mesma coisa que você, para a pessoa se encontrar ali, ela pertencer, né, naquela situação, e aí ela, consequentemente, cria uma conexão com aquilo que você está desenvolvendo ali de conversa com ela. Né? Claro, se for uma conexão mais pessoal mesmo, melhor ainda, mas nada impede que, cada vez mais que a gente se preocupa realmente com o outro que está lá do lado, essa conexão, para mim, ela vai acontecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas você tem que ter isso ali na veia. Então, assim, conexão, sem dúvida também. Claro que, em outras linhas, o ambiente, né, ali que a pessoa está envolvida. A limpeza na nossa área, a biossegurança é algo muito importante para dar essa valorização. Né? Se a pessoa também entrar e ver uma clínica suja, ver um banheiro sujo. Né? Eu sou meio crítica com banheiro. Eu sou de entrar nos lugares e eu olho o banheiro, se o banheiro não está limpo. Eu falo, como é que está lá atrás? Então, porque faz parte, né? O que está visível, às vezes está muito limpinho, mas o que não está tão visível não está. Então, biossegurança, a gente é chato, mas assim, é algo que eu vejo que o paciente ele tem o valor. Então, para ele realmente pagar a conta, eu acho conexão, confiança e ambiente, vamos dizer assim, que tem que ter um conjunto ali. Perfeito, sensacional, hein? Muito bom. O que você, quando estava a caminho do podcast Saia do Rascunho, pensou, eu quero deixar essa mensagem para os ouvintes? A hora é agora. Você fala o quê? Para odonto? Para odonto, no teu propósito, na tua liderança, no teu negócio. Que mensagem você pensou? Vindo para cá, o que você pensou? Cara, eu vou lá, eu quero deixar essa mensagem. Olha, Fê, você gosta dessas perguntas intensas, né, Fê? Eu acho assim, eu tenho vivido muito pensamentos sobre identidade, né? Porque isso é algo que é muito forte lá. Então, assim, essa falta do paciente chegar e a gente vê questões na identidade dele em relação à forma como ele se vê. Então, hoje eu penso muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender cada vez mais, buscar cada vez mais o propósito que Deus tem com a gente nessa vida, sabe? O que a gente veio fazer aqui mesmo, né? Então, assim, qual é a nossa identidade mesmo? Será que aquela ali é a nossa identidade? É aquilo que realmente a gente veio fazer aqui? Então, eu diria que, para mim, hoje, a minha grande busca, cada vez mais, no propósito que eu sigo, é saber qual é o caminho, sabe? O que é a minha identidade realmente? O que eu vim fazer? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Deus,
Apaixonada por Deus. Eu quero que você fale um pouco muito mais sobre isso antes do podcast acabar. Olha, a minha família é católica, mas eu confesso que a gente nunca teve aquela linha de ir para a igreja todo domingo, ou estar sempre orando e rezando. Mas, de um tempo para cá, eu realmente... tem muita gente que fala que é um chamado, né? Talvez seja isso. Eu acho que isso veio muito forte para mim. E num momento muito importante, porque a gente, na jornada do empresário, chega uma hora que a gente se desvia um pouco do caminho, às vezes, e a gente não percebe, às vezes, está desviando. E aí você vai sentindo que algo está mudando, mas você não entende o porquê. E, para mim, foi muito claro, assim, um momento que eu vi o que estava acontecendo, que eu estava me desviando daquilo que eu queria realmente fazer, que é ajudar pessoas. Então, chega um momento que a sua religião, ela entra assim com tudo, né? Eu não sei se para todo mundo, mas para mim entrou com tudo, veio assim forte mesmo, no sentido de que eu tinha que me aproximar de Deus, ter o meu tempo de oração, ter meu tempo conversando realmente para entender quais são os caminhos que Ele quer para a minha vida, quais são os caminhos que Ele quer que eu faça dentro da empresa. Você conversa com Deus, é isso? Hoje eu converso, eu oro, sabe? Eu fui por um evento só de mulheres e era espiritual da Camila Vieira que eu achei sensacional, porque era isso, era para uma descoberta espiritual, uma jornada para você voltar lá atrás, se perdoar em coisas, perdoar outras pessoas, né? Ter consciência daquilo que você está fazendo realmente, daquilo que você tem que fazer e mudar, sabe? Então, são coisas que vieram muito forte, essa parte de Deus para mim hoje é principal, assim, realmente ter como base cada vez mais escutar aquilo que eu tenho que seguir, sabe? Não seguir, a gente sempre acha que, né, o caminho já tá feito ali, né? E não, certamente está, mas nem sempre a gente está seguindo aquele caminho. Então, a gente cada vez mais se perceber os comportamentos, aquilo que você sabe que você está fazendo é errado, assim. Você fala, pô, eu falei daquele jeito, mas não foi legal. Mas você continua falando. Então, assim, você está com a sua equipe, né, que hoje a minha praticamente é toda tem sua religião, mas você não ora todo dia de manhã, né? Você não traz Deus para a sua vida. Então, assim, hoje para mim é isso, é trazer Deus na minha vida sempre, o dia inteiro, né? Em todos os momentos, estar escutando, estar orando, estar vendo o que eu tenho que fazer, né? Com a nossa equipe, ora, traz para dentro da empresa, né? Isso muito forte, assim. Eu vim realmente num tempo para cá e eu acho que isso está fazendo uma diferença muito grande na maneira como as minhas atitudes, né, hoje são pensadas, são realizadas dentro da empresa, dentro da minha família. E isso vai mudar cada vez mais, porque eu acho que quando a gente encontra o caminho de conversar... Qual é o primeiro passo que você deixa de dica para quem está nos ouvindo e pensa, por onde eu começo? Na empresa? Não, com esse passo, para esse caminho, para ter essa visão, para sentir o que tu está sentindo, para construir o seu caminho com Deus. Fê, no meu caso, tá? Especificamente, eu acho que veio, sabe? No meu caso, eu estava muito precisando de alguma coisa, assim, para algum movimento interno, assim, eu sentia isso. E eu acho que sempre que você fica buscando internamente, alguma referência vem para você. Então, assim, no meu caso, foi uma referência. Tem gente que pode ser um parente, alguém que já frequenta a igreja, né? Tem gente que vai ser, enfim, alguém, uma psicóloga falando, não sei. Para mim, não foi. Foi uma referência que veio. Eu vi lá um dia a referência, comecei a seguir, comecei a ver, comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a ver o quanto a gente rezar todo dia, a gente acha que está fazendo a nossa parte com a gente. Não está. Então, o quanto aquilo precisa estar no dia a dia da gente mesmo, na nossa vida, na nossa relação, no nosso pensamento, no nosso coração, o tempo inteiro, para a gente cada dia melhorar realmente, né? Porque se a gente não é melhor, como é que a gente vai melhorar a vida de alguém, né? Como é que a gente vai estar ali realmente fazendo, contribuindo com mais gente, cada vez mais, né?
Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas contribuem muito, aí tem gente que fala, mas tem dinheiro pra caramba. Tá, mas quanto a pessoa está contribuindo, a proporção é a mesma. Deus dá para quem está, sabe, fazendo mais também, por que não? Né? Aquela pessoa pode contribuir muito mais. Então, assim, faz sentido para mim. Mas chegou através de talvez um chamado interno meu muito forte, né? De que eu não estava encontrando o meu propósito mais. Eu estava ali crescendo, mas não... Algo estava... Faltava uma coisa. Algo faltava. E aí você começou fazendo o quê? Eu comecei olhando as referências. Então, assim, na internet, olhando eu comecei com a Camila Vieira. E Camila Vieira postando, e eu assistindo e vendo. Aí tinha um programa, aí entrei no programa dos 21 dias, porque 21 dias é o período que você reprograma, né? Você pode me falar isso melhor, mas... Camila, tá faltando você aqui no podcast Saia do Rascunho. Vou te mandar uma mensagem, hein? Camila foi muito importante para mim no meu processo também. Conheci ela, conheço ela desde 2017 e num aniversário que a gente foi, Camila, recado para ti. A gente foi num aniversário, nós nos encontramos e eu falei para ela, eu tô num caminho, numa descoberta, e a minha descoberta tá acontecendo ainda, tá acontecendo, tá muito forte. E ela me mandou de presente numa caixa o livro dela, o verde. Ai, Camila! É o primeiro. Tô emocionada. E agora eu tô lendo são Novos 40 Frutos, dias, então... né? 40 dias. É o devocional. Plenitude. Plenitude. São 40 dias. Isso, eu fiz o devocional. E tem muita conexão com tudo que eu ensino, mas precisando essa conexão maior com Deus. Tanto que a minha técnica, dentro da minha metodologia, que é decisão, que é o destrave e o domínio, estava faltando um D, que era Deus na frente. E quando acabar o podcast, eu vou te mostrar que acrônomo eu criei agora para levar isso para o meu movimento a partir Deus, do saúde, próximo. Família e trabalho agora. Que eu olhei aqui, ó, quando você se encontra com Deus, de verdade, você se encontra com o que é seu. E quando você está conectado com o teu eu, tudo acontece. Tudo. Deus, seu. Fantástico, né? Muito As bom. respostas vão vindo, né? Impressionante. Muito bom, muito bom, muito bom. Impressionante. Mas foi. Minha jornada foi através de alguém, mas assim, eu já vinha também há um tempo atrás muito incomodada. Então, assim, até as épocas que a gente conversou e tudo, já estava muito incomodada. Mas realmente eu acho que às vezes precisa de uma coisa para te dar um alô e você falar, pô, aonde eu tô? Como assim, né? Peraí. Aí você começa a realmente estabelecer uma conexão com você, a entender as coisas que você estão te incomodando e melhorar, assim, faz parte. Mas eu acho que em várias situações isso pode ser um chamado por outras frentes. O meu foi referência. Perfeito. Mas foi muito forte. Perfeito. Então, posso fazer 2 perguntas que estão no meu primeiro capítulo do meu livro para a gente encerrar? Sim. Do que você não quer se arrepender? Hoje, você fala do que eu já fiz ou do que eu faria? Futuro, do que você não quer se arrepender? Não quero me arrepender. Ou pode ser uma lição de casa. Não quero me arrepender de não saber equilibrar os pratos, sabe? Principalmente com a minha família. Eu quero cada vez mais crescer com as raízes bem certinhas no chão. Uhum. Não me perder. E onde você quer chegar? Quero que a fada chegue no mundo. Uau! Que esse projeto saia, então, do rascunho do Brasil para o mundo, é Sim. isso? Sim. Muito bem. Através da educação. Sim. Impacte milhares e milhares de pessoas. Eu tenho meu coração. Temos que levar isso para o mundo. Essa metodologia para o mundo. Tem que virar um best-seller. Fica declarado aqui no podcast Saia do Rascunho. Pode virar um best-seller, pode virar um movimento, pode virar... Já tem um podcast agora. Já começamos, né? Não, tu sabe que aqui é convocação no Saia do Rascunho, né? Muito bom. Gente, lembra, se você teve um insight, faz a gente ficar sabendo, compartilha,
espalha. Acho que aqui tem muito de crescimento pessoal, de negócios. Foi um bate-papo incrível, de muito aprendizado. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação em compartilhar, em falar sobre a tua jornada, em abrir o jogo, né? E poder servir de inspiração aqui com a tua liderança. Para nossa audiência do podcast Saia do Rascunho, muito, muito obrigada. E agora diz para eles como pode te seguir, como acompanha o teu trabalho, enfim. Então, Instagram das clínicas, né? @dentalbeauty, @dentalbeautykids. Na verdade, o da Dental Beauty é @clínica Dental Beauty. Eu vou deixar tudo na descrição desse podcast. Isso, para poder seguir a gente. O principal hoje é a rede social. A gente tem site também, mas a rede social Muito vai achar a gente tudo. Eu que agradeço o carinho, você sabe, você é muito especial, né? Para conseguir desbloquear minha primeira fase. E agora vamos desbloquear. Agora vamos acelerar a segunda, então. Muito agora bom. Sair do rascunho total, né? Total. Muito, muito bom. Obrigada. Obrigada.